Olá, eu sou o Ronaldo Lemos e esse é o Expresso Futuro. A gente vai falar hoje das engrenagens que movem a inovação. Toda a inércia que a gente tirar, ela vai permitir com que mais coisa aconteça. Agora, o Brasil é terreno fértil para isso, né, Ronaldo? Acho que a gente é empreendedor por natureza, então eu acho que a gente vai ver muita coisa boa daqui para frente, temos que continuar empurrando. Olha, eu acredito mesmo que inovação é fazer funcionar, sabe? Ainda mais no Brasil, assim, são tantas ausências, desigualdades, que se você faz algo realmente que funcione para uma maioria, isso para mim é inovador o suficiente. E não se resume a só tecnologias digitais, né? Tem as tecnologias sociais, tem as tecnologias ancestrais. Então, quando eu começo a visualizar o território periférico, que eu chamo de novos centros urbanos, até para a gente começar a olhar como abundância, sabe? Como potência e não só como com escassez, e considerando que inovação para mim é fazer funcionar, as coisas têm funcionado com certa agilidade. Muito empreendedor no Brasil com uma ideia na cabeça. Mas será que isso é suficiente? O que mais a gente precisa para transformar essas ideias em projetos concretos? Por exemplo, qual é o papel dos fundos de investimento, né? Os fundos de capital de risco? Ou ainda, qual é o papel do contexto social? O que a gente precisa mudar e pensar na sociedade brasileira para que a inovação seja algo que seja disponível, né, e possível para todo mundo, não importa onde você nasceu, qual é a sua condição demográfica e assim por diante. Vamos falar de tudo isso hoje aqui no Expresso. Vamos falar agora com Manuel Lemos. Ele é um dos principais empreendedores do Brasil e também do fundo Redpoint eVentures. Manuel é cientista da computação e é sempre citado como inspiração para outros empreendedores que decidiram abrir uma empresa startup no país. Primeira pergunta que eu quero fazer para você é a mais simples. O que é a Redpoint eVentures? Nós somos um fundo de Venture Capital, né? O que quer dizer isso? A gente investe em empresas, no nosso caso, de tecnologia, que estão em estágio inicial. São empresas que estão no começo da vida delas, né? Aqueles empreendedores que acabaram de colocar a sua ideia na rua, estão buscando capital para poder levar esse projeto para a próxima fase, que é crescer, é contratar gente, investir em tecnologia. A gente é especializado em encontrar essas pessoas, a investir, colocar o dinheiro para trabalhar ali com eles e ajudá-los nos desafios que eles têm nessa etapa da vida da empresa. Sempre pensando que o que a gente quer é investir em empresas que são muito pequenas, mas que vão ser muito grandes algum dia. No Brasil de hoje, né, com toda essa questão de crise econômica, desemprego, tem muita gente, né? Você tem encontrado empresas para investir. Como é que está esse mercado de empreendedorismo, de inovação hoje? Acho que está num momento incrível, Ronaldo. Acho que desde os últimos 10 anos, né, a gente viu um boom do ecossistema de empreendedorismo e inovação no Brasil, com o surgimento de um número cada vez maior de startups. Então, cada vez mais é uma rota que as pessoas estão procurando, né, para montar seus próprios negócios, ou está saindo da faculdade, em vez de ir para trabalhar numa empresa grande, prestar um concurso público, montar um negócio do zero. Então, isso acho que a gente está no momento de maior criação de empresas que a gente já viu, e dessa mistura tem surgido muitas histórias muito interessantes aqui no Brasil. A pessoa que está empreendendo agora, né? O que você olha antes de investir? Investimento em estágio inicial, que é o que a gente faz, Ronaldo, é um investimento em pessoas. Você está investindo na ideia e na capacidade de execução daquele time ali que está começando o projeto. É claro que a gente vai olhar outros aspectos depois, mas a primeira coisa é a qualidade do time de fundadores. A gente vai ficar sócio desses fundadores por muitos anos, 6, 7, 8 anos. É um casamento, então temos que escolher muito bem os fundadores.
Existem muito bons projetos que são de nicho, que vão ser boas empresas, que vão resolver problemas interessantes, mas que não vão ficar tão grandes. No nosso caso, a gente precisa que o mercado seja um mercado realmente grande. O que é bom é que o Brasil está cheio de mercados grandes e que tem muitos problemas e que precisam serem resolvidos, né? Então, na área de serviços financeiros, em saúde, em educação, a gente tem um monte de problema que merece a atenção desses empreendedores aí, que vão atrair investimento e a gente espera que eles criem empresas interessantes resolvendo esses problemas, né? Como é que a pandemia impactou o mercado de venture capital, né, de capital de risco? Essa é uma pergunta interessante, Ronaldo, porque aconteceu uma coisa que foi o seguinte: no comecinho da pandemia, o que a gente viu foi, obviamente, um momento de incerteza pura, né? Ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo ali, vamos dizer, março, aqui no Brasil, né? Esse foi o primeiro momento. Então, as coisas deram uma parada, vamos dizer assim. Mas, na sequência, o que a gente começou a observar? O setor de tecnologia, ele foi impulsionado, ele foi acelerado. A necessidade de se digitalizar ficou mais óbvia. E aí, a gente viu uma aceleração dessas empresas. A vida da startup é alto e baixo o tempo inteiro, Ronaldo. Não é você decolar o foguete e ele vai retinho para o espaço, assim. Acho que o principal indicador de sucesso é a hora que você vê o uso do produto, a hora que você vê, de fato, aquela solução que o empreendedor trouxe para o mercado, fazendo diferença na vida das pessoas. Porque sem o uso, você não vai gerar valor. E sem gerar valor, aquela empresa não vai criar valor, não vai capturar valor, não vai dar certo. Então, você precisa de ver isso. Então, acho que isso é uma coisa que a gente olha bastante. Assim, às vezes está muito no começo, mas você vê bem cedo uma base pequena de usuário usando o produto e muito feliz com o que o produto está trazendo para eles. Tem até um nome meio mágico, né, que a gente fala que é o Product Market Fit. Existia um match perfeito entre o produto e a necessidade do mercado. Agora, problema vai ter o tempo inteiro. O pessoal até brinca, se não está tendo muito problema é porque talvez você não está andando na velocidade que você deveria, né? Então, esse é um pouco do que a gente olha. Eu vou falar agora com o Marcos Toledo, ele é fundador do fundo de investimento Canary. A diferença do Canary é que eles apostam muito em empreendedores jovens, empresas que acabaram de começar, ainda estão num momento muito frágil, mas com um potencial de crescimento enorme. Eles apostaram, inclusive, em empresas que a gente já conversou aqui no Expresso Futuro, como a Boozer e a Tribe. Tinha muito talento no Brasil que se formava nas melhores universidades aqui no Brasil e fora, e que, na verdade, iam trabalhar em lugares mais tradicionais, né? Bancos, consultorias, multinacionais, e esse tipo de talento que a gente começou a ver migrando para o empreendedorismo, para construir coisas grandes. Por outro lado, não tinha tanto capital assim, disponível tomando esse tipo de risco no Brasil como a gente queria tomar. Assim, né? Você, de fato, apostar em times bem no comecinho. E a gente acreditava muito numa tese que era: os melhores empreendedores normalmente estão conversando com outros empreendedores, porque eles estão sempre querendo aprender, né? A gente achava que se a gente tivesse uma rede muito grande de empreendedores em volta da gente, a gente ia conseguir enxergar quem eram os novos empreendedores e empreendedoras que estavam construindo alguma coisa no Brasil de novo. E, Marcos, esse ciclo que você descreveu, ele é comum? Por exemplo, o empreendedor monta um negócio dele, é um sucesso, ele, em algum momento, vende a empresa, se capitaliza, ele volta para esse mercado na forma de investidor? É assim que acontece? É uma coisa nova no Brasil, eu diria, mas é um ciclo que está começando a se fechar e que é super, super relevante. É uma coisa que a gente viu acontecer há 30, 40 anos nos Estados Unidos, eu acho que há 10, 15 anos na China, e em outros países também, como Israel, Alemanha, etc., e que agora está começando no Brasil, que é exatamente esse ciclo que você comentou, que em inglês eles falam de give back, né? Assim, empresas que deram certo, pessoas que deram certo e que retornam parte do que eles conquistaram para o próprio ecossistema de empreendedores. Isso é um negócio ultra relevante, porque acho que no Brasil também, na América Latina, a gente tinha muitas histórias de sucesso de empresários, mas que deram certo e de repente até saíram do país, né? Ou se aposentavam e não voltavam para alimentar o próprio ecossistema, e acho que agora a gente está vendo cada vez mais isso acontecer. A gente nasceu assim, todos nós que começamos o fundo, e também a rede de pessoas que estão em volta da gente é assim, né? São pessoas que estão não só ajudando com capital, mas com capital intelectual, né? Com conhecimento, para ajudar quem está começando de novo. No
no processo de fazer aqui o Expresso, a gente sempre nota que, geralmente, o empreendedor é um cara homem, branco, né? Tem um tipo específico por causa de questões históricas e muito difíceis aqui no Brasil. Hoje tem mais diversidade? É algo que vocês estão olhando? É algo que é importante, por exemplo, para os fundos de investimento nesse momento? Super importante, e eu acho que ainda é muito pouco diverso. Como você falou, acho que a gente tem historicamente uma questão de acesso a oportunidades, né? E a gente, como investidor, o jeito que a gente pensa é o seguinte, assim, se a gente tem um mandato aqui, né, de buscar empresas que vão ficar gigantescas no Brasil, basicamente é isso o nosso mandato. São pessoas, empresas, grupos de pessoas que estão resolvendo problemas grandes no Brasil, né? O Brasil sendo um país diverso como não faz nenhum sentido a gente sempre buscar essas oportunidades no mesmo grupo de pessoas, assim, né? Então a gente tem uma bruta preocupação no seguinte: como é que a gente chega em grupos de pessoas diversas ao que historicamente foi um empreendedor de sucesso no Brasil, mas que estão tentando resolver problemas grandes para a população em geral do Brasil, né? E isso envolve vários tipos de diversidade, né? Assim, tanto a gente está falando de racial, ou de gênero, ou até diversidade geográfica. Assim, hoje a gente ainda vê uma concentração grande dos grandes negócios investidos por fundos de investimento no sudeste do Brasil e até majoritariamente em São Paulo, mas certamente tem muita oportunidade no resto do Brasil. Então, acho que como investidor, a gente tem uma obrigação, eu acho que os outros também, de você buscar, de fato, pools de pessoas mais diversas resolvendo problemas grandes ao redor da região toda. Você está otimista com o futuro? O que você está vendo de empreendedorismo no Brasil é algo que a gente pode aguardar boas notícias? Pois eu sou super otimista. Eu acho que, na verdade, o que a gente faz aqui, a nossa atividade, assim, basicamente acordar todo dia super otimista. Então, assim, apesar de toda a crise, né, pandemia, etc., que foi terrível e teve um impacto negativo para muita gente, finalmente a gente está vendo muita gente boa, qualificada, tentando atacar e resolver problemas realmente gigantes. E aqui no Brasil e na América Latina como um todo, você tem uma questão que os problemas ainda são latentes. E a gente brinca que o mato é muito alto, né? Então aqui, assim, se você quiser ser um empreendedor e tentar resolver problemas de educação básica, puxa, é um problema gigante, né, para resolver. Assim, gigante. E você tem como fazer alguma coisa grande e lucrativa e gerar valor para os seus funcionários, para os seus investidores e tudo mais. Mesma coisa com, sei lá, acesso à saúde ou logística, né, agricultura. A gente está vendo, assim, enormes opções de como você pode criar alguma coisa realmente muito grande no Brasil e na América Latina, que é uma coisa que, se você for pegar um mercado mais desenvolvido como os Estados Unidos, já é muito mais difícil de você se destacar como empreendedor. Então a gente está, acho que, num momento único de país e de continente, onde os problemas ainda são latentes, e agora você tem muita gente boa querendo empreender e muita gente boa querendo se juntar a esses times. E, por último, você tem acesso agora a capital, ainda que é uma coisa, assim, super nova no Brasil, não só de investidores como nós, mas de investidores globais que estão olhando cada vez mais para o Brasil e para a América Latina. Então, assim, finalmente você tem acesso a capital intelectual, a capital financeiro e um monte de problema para resolver, que o mato é super alto. Paulo Rogério é criador do Vale do Dendê, uma iniciativa que apoia empreendedores e inovadores a partir de Salvador. Mais do que isso, ele já foi pesquisador na Universidade de Harvard e também trabalhou na Universidade de Maryland. Tudo que ele faz promove a diversidade do empreendedorismo do ponto de vista também social. Não é à toa que, quando o Obama veio ao Brasil, quem ele quis encontrar? O Paulo Rogério. Como é que você foi parar, Paulo, na sua trajetória, nesse caminho da inovação e do empreendedorismo de inovação? Nasci em um bairro periférico aqui de Salvador, e como qualquer pessoa que nasce na periferia, para sobreviver, para superar limites, né, impostos pela sociedade, você precisa ser criativo,
você precisa inovar e você precisa abrir novos horizontes e perspectivas todos os dias, né? Mas quando eu descobri que podia alinhar o propósito que eu tinha como um ser político, né, ao trabalho que eu estava desenvolvendo, foi aí que acho que abriu uma nova perspectiva para minha carreira profissional, né? O que é o Vale do Dendê, Paulo? Um lugar onde a gente pensa novas ideias e inspira pessoas que queiram fazer inovação para além do Vale do Silício, para além dos grandes centros de tecnologia, né? A gente tem hoje uma rede com mais de 100 empreendedores que passaram formalmente em nossos programas, que conseguiram investimentos, que conseguiram visibilidade, né? Empreendedores como o pessoal da Oca Game Lab, que desenvolveu um jogo baseado no sertão da Bahia, né, que está começando a expandir esse jogo para vários lugares do Brasil e do mundo. Quer dizer, realmente são narrativas que foram subutilizadas, foram invisibilizadas historicamente nesse país que pode ser, e você é um cara que reflete muito sobre isso, o Brasil pode ser uma potência muito forte na área da criatividade, da inovação para o mundo, né? Ouvi muito falar do seu trabalho, por exemplo, no MIT, no Massachusetts Institute of Technology nos Estados Unidos, que é uma das instituições de tecnologia de ponta do planeta. Como é que aconteceu de você virar referência também fora do Brasil, né? Então, essa jornada, né, de alguma forma conectar essa força social muito grande que tem no Brasil com o que está acontecendo no mundo, foi uma jornada muito pouco tradicional, né, obviamente. Então, de fato, né, para uma pessoa, um jovem que nasceu e cresceu na periferia de Salvador, acessar os maiores centros de pesquisa do mundo, como MIT, como o Berkeley McLean Center em Harvard, realmente é algo muito fora da curva. E essa trajetória se deu muito por uma questão que eu sempre falo e milito e busco divulgar, que é a ideia de que os jovens das periferias precisam, primeiro, aprender outro idioma, ainda isso me ajudou bastante, né, aprender o inglês, né, ainda na adolescência. Segundo, de se conectar com outras pessoas, né, fora do Brasil, através das redes sociais, através da internet, né. E terceiro, apresentar um ponto de vista diferencial, que é o diferencial dentro desse cenário. Obviamente, quando eu sou convidado pelo Berkeley McLean Center da Universidade de Harvard para passar uma temporada lá, né? Eu fiquei mais de quase 3 anos contribuindo com o centro, foi porque eu trouxe a perspectiva da discussão sobre racismo e tecnologia, da discussão sobre inclusão de jovens na área de tecnologia. Isso era um ponto de vista que eles não tinham lá, então eles precisavam, era complementar ao que eles tinham. E, inclusive, Paulo, quando o Obama esteve no Brasil, ele quis se encontrar com você, né? Como é que foi essa história aí? E depois você ainda fez coisas com a Fundação Obama, né? Não, foi um momento muito importante para mim, né? Eu realmente admirava já o Barack Obama, né? Antes dele ser presidente, como um ativista social, né? Que trabalhou ali no sul de Chicago, uma área que se parece muito com a periferia de Salvador, periferia de São Paulo, do Rio. Quando ele sai da presidência, ele realmente começa a tocar a fundação, né, a Fundação Obama, e aí ele vem ao Brasil e escolhe realmente se encontrar com alguns jovens, né, com menos de 40 anos, e eu fui selecionado para participar desse encontro. E na conversa eu falei para eles sobre a importância do ativismo social, né, do ativismo cívico, falei da importância da comunicação, né, da democratização das tecnologias, da importância da diversidade da tecnologia, e obviamente fiz o convite para ele conhecer a Bahia, né, porque eu acho que ele, um dia, se ele vier aqui a Salvador, ele vai se encantar e vai certamente se conectar muito com a nossa cultura aqui, né, no Vale do Dendê e na Bahia de modo geral. Eu acho que ele não vai embora nunca mais. Acho que sim também. A Monique Evelli é fundadora da Inventivos, uma plataforma de formação de empreendedores. Ela já foi escolhida pela revista Forbes como uma das 30 maiores inovadoras abaixo dos 30 anos no Brasil. Ela tem feito um trabalho muito importante que fala de feminismo, fala de inclusão social e fala de mudanças estruturais no Brasil para promover o empreendedorismo. Monique, como é que você construiu a sua carreira de empresária, ativista, comunicadora? Quando eu iniciei minha jornada empreendedora, de empresária, eu não sabia necessariamente que existia esse termo, né?
assim como talvez qualquer outra pessoa periférica nesse país, a gente só quer resolver um problema real, considerando o nosso território, e a partir dali pode ser um projeto social, pode ser um empreendimento social ou não, mas é muito sobre a ausência, né? A ausência seja de políticas públicas, de acesso, de ferramentas, enfim, a ausência de alguma coisa nesse território. E quando eu comecei a fazer esse movimento, eu comecei com 16 anos, mas com cinco anos depois, disseram que o nome disso era empreendedorismo. Aí eu comecei a entender que poderia ser outra coisa também, porque eu aprendi com Racionais MCs que preto e dinheiro não são palavras rivais, então tá tudo bem eu ter outras possibilidades de projetos e negócios, sejam eles sociais ou não. Eu acho incrível que Salvador está virando um hub muito importante de inovação e de empreendedorismo, né? Tem o trabalho lá do Paulo Rogério, do Vale do Dendê. Me conta um pouquinho, e o que está acontecendo com o Salvador, que está essa ebulição toda incrível, na verdade, né? Ainda bem que as pessoas redescobriram Salvador, porque Salvador é a primeira capital do Brasil, né, gente? E eu acredito mesmo que muita coisa vai recomeçar, o Brasil vai recomeçar em Salvador, porque quando eu falo de tecnologias ancestrais, sociais, digitais, Salvador tem tudo isso, né? A diferença é que como a gente concentrou tanto no Sudeste, esse lugar do que é inovador, do que é startup, do que poderia ser uma empresa escalável, não, que a gente ignorou por muito tempo, a região Nordeste ignorou Salvador. Eu acho que a gente precisa aprender tudo com Salvador. Na minha visão, e aí eu queria te ouvir, eu acho que o desafio que a gente tem é de levar essa ideia de participação na economia do conhecimento para todos, assim, para todo mundo, para o Brasil inteiro. A minha utopia pessoal, pelo menos, é essa. Isso é uma coisa assim que você está trabalhando, te incomoda. Queria muito te ouvir sobre esse problema que a mim me aflige um monte. Sempre é o mesmo perfil, assim, tanto que eu fiquei com muita dificuldade de ser nomeada como empreendedora, como empresária, mas depois eu entendi a importância disso também, né? Porque é criar um outro imaginário. Imagina, uma empresária que na época com 16, 20 anos, agora 26, com dreadlocks, entendeu? Que é importante, sendo a pele preta, sendo de Salvador, sendo nordestina, latina, enfim. É muito diferente e eu sou pouca, né? Eu faço parte de uma exceção, de um grupo mínimo, assim, de pessoas pretas, mulheres pretas, sobretudo, no ecossistema de inovação, porque os fundos de investimentos não estão olhando para as startups lideradas por pessoas pretas. E minha função, assim, minha atuação, claro, além das coisas que eu já criei, é como eu posso ser consultora e compartilhar isso com as empresas e criar fundos direcionados para pessoas pretas que fujam do Sudeste, porque tem muita gente incrível por todo o país, principalmente no Norte e Nordeste, que ninguém está olhando quando o assunto é dinheiro. Porque tem uma coisa, Ronaldo, que eu fico incomodada também, que não é sobre nomear a Monique empresária ou empreendedora, dizer, ela é empreendedora, ok. Mas toda vez que uma pessoa preta que cria uma solução, a gente não consegue visualizar isso como inovação. A gente visualiza isso como gambiarra, porque é uma pessoa periférica. E se é gambiarra, a gente não dá credibilidade o suficiente para conseguir um investimento, para conseguir escalar a sua solução, e sempre vai ficar na mesma bolha. Porque o ecossistema de inovação, empreendedor, acredita que isso não é empreendedorismo, isso não é negócio, isso é apenas um ativismo. A diferença é que eu sempre falo, eu faço ativismo e faço ativismo bem com dinheiro, porque dinheiro na mão de pessoas pretas, na mão de pessoas indígenas, passa a ser distribuição de renda. Mulheres contratam mais mulheres, pessoas pretas contratam mais pessoas pretas. Então, isso é distribuição de renda, não é concentração de renda. Se a gente começa a entender isso, acredito que a dinâmica muda um pouco, senão a gente vai ficar sofrendo sempre de amnésia histórica, sabe? Inovação, para acontecer de verdade, precisa de contexto. Não adianta nada você ter uma ideia na cabeça se você não é capaz de tornar ela em algo prático, com apoio de fundos de investimento e mais, com um ambiente social que acolha todo tipo de inovador e de empreendedor. Aqui no Brasil, só lembrando, a gente luta muito ainda com a questão da desigualdade. Um país desigual
não é um país que consegue ser inovador na sua máxima capacidade. A gente precisa trabalhar muito para que a desigualdade seja reduzida e para que a gente possa investir em pessoas. E só para lembrar, a maior riqueza que a gente tem no Brasil hoje são as pessoas. É investindo nelas que a gente vai conseguir tornar o Brasil um lugar cada vez mais inovador.